uma vez, muito boa noite, caro telespectador. Voltamos a responder ao direito do Banco Comercial e de Investimento Local, onde dentro de instantes vai acolher a cerimônia do lançamento do livro do deputado Edson Macuacua. Este momento mais alto, momento esperado, porque acaba de chegar aqui o presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, que prefaciou a obra deste deputado. Neste momento, o presidente da República vai assistindo o momento cultural aqui a ser brilhantado pelo grupo de dança local. O presidente da República já na sua entrada aqui no anfiteatro do Banco Comercial e de Investimento Local, que vai acolher já o lançamento do livro do deputado Edson Macuacua. É a primeira obra depois de ter publicado várias obras científicas. O chefe do Estado já se apresenta aqui no anfiteatro numa cerimônia que conta com pouco mais de 1000 livros nesta primeira edição. Com muito mais força. Forte e calorosa salva de palmas. Muito obrigado. Podemos tomar os assentos. Com permissão de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, daremos início a esta cerimônia de lançamento do livro intitulado Moçambique, Revisão Constitucional de 2018 e Descentralização, Contexto, Processo, Inovações, Desafios e Perspectivas, da autoria do mestre Edson Macuacua. Esta cerimônia compreenderá os seguintes momentos: a intervenção do excelentíssimo senhor Mário Soares, administrador do BCI, a apresentação da obra por Sua Excelência Hermenegildo Maria Capeda Gamito, venerando presidente do Conselho Constitucional, intervenção do excelentíssimo senhor Edson Macuacua, autora do livro, momento que antecede também a entrega de um exemplar desta obra a Sua Excelência senhor Presidente da República. Seguidamente, Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, faz o uso da palavra. Teremos depois o momento do coquetel, que também compreenderá o momento da assinatura de autógrafos desta obra. Outro sim, não menos importante, gostaríamos de fazer referência, é que os momentos elencados há pouquíssimos minutos serão intercalados por atividades culturais. E com permissão de Vossa Excelência, tenho o privilégio de convidar o excelentíssimo senhor Mário Soares, administrador do BCI, a usar a palavra. E uma força vai palmas. Presidente, o representante do PCI, porque vai tomar a palavra aqui em torno desta cerimônia do lançamento da primeira obra do deputado Edson Macuacua. Por excelência, venerando presidente do Conselho Constitucional, senhores membros do Governo, excelências, senhores membros da Assembleia da República, excelências, excelentíssimo senhor mestre Edson Macuacua, excelência, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me que inicie a minha intervenção saudando particularmente a presença de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República, facto que muito nos honra. Igualmente, de agradecer a presença de Sua Excelência, a Governadora da cidade de Maputo, do venerando Presidente do Conselho Constitucional,
bem como dos distintos convidados. A todos, bem-vindos. Ao mestre Edson Macuacua, o nosso especial agradecimento pela oportunidade que nos dá de mais uma vez reafirmarmos o comprometimento do BCI com a cultura e a investigação científica. Consideramos que os nossos autores, artistas e investigadores têm uma nobre missão fundamental no desenvolvimento da nossa autoestima e no reforço da nossa cultura e conhecimento, sendo merecedores de toda a nossa admiração e do nosso modesto apoio. No respeitante à obra aqui hoje lançada, seria muito atrevimento da minha parte tentar comentá-la, atendendo a que a mesma foi prefaciada por Sua Excelência Filipe Jacinto Nhosse, Presidente da República, e será de seguida apresentada por Sua Excelência Hermenegildo Gamito, Venerando Presidente do Conselho Constitucional. Apenas dar os parabéns ao autor pela tempestividade da obra e pela importância que seguramente terá para todos aqueles que pretendem estudar e aprofundar os seus conhecimentos sobre a nossa Constituição, com destaque para este último processo de revisão. Termino pedindo-lhe que em breve nos dê motivos para estarmos de volta a este espaço. Conte com o nosso apoio. Muito obrigado. Miguel Soares, administrador. Muitíssimo obrigado, excelentíssimo senhor Mário Soares, administrador do BCI, profissional anfitrião desta cerimónia. E tenho o privilégio de convidar, a proferir a intervenção, a apresentação da obra, Sua Excelência Hermenegildo Maria Capeda Gamito, venerando Presidente do Conselho. Hermenegildo Gamito, que vai apresentar a obra, ele que é o Presidente do Conselho Constitucional, na qualidade de mestre da cerimônia. Senhor Presidente da República, Excelência, Egrégio Provedor da Justiça, Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, Excelência, Senhora Chefa da Bancada do Partido Frelimo e demais deputados, meus antigos pares, enche-me a alma e o coração quando aqui vejo tantos colegas deputados a estarem presentes neste momento. Senhor Comandante-Geral da Polícia, Excelência, distinta Governador da cidade do Maputo, Senhor Administrador da Comissão Executiva do BCI, distintos convidados, cumprimento também com particular honra o Fernando Juiz, Conselheiro do Tribunal Supremo, meu antigo antecessor e Presidente do Conselho Constitucional, minhas senhoras e meus senhores. Que me seja permitido, antes de apresentar a obra, e levar o meu coração ao alto, num momento em que o país viveu dois terríveis ciclones. O ciclone Idai, que abrangeu as províncias de Sofala, Manica, Zambésia e Tete, e agora, há bem poucos dias, o ciclone Canete, que abrangeu fundamentalmente as províncias do Norte, com principal incidência na província de Cabo Delgado. Centenas de vítimas mortais, de desalojados, de destruição de infraestruturas. Aproveitamos este momento para as famílias enlutadas apresentar o nosso pesar e penso que transmito o sentimento de toda esta sala, os sentimentos de pesar, e que encontrem o consolo e conforto na solidariedade e fraternidade de todo o povo moçambicano. Que Deus dê o eterno descanso
no esplendor da luz perpétua. Agnus Dei, qui tolli peccatus mundi, miserere nobis. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. É tempo de reconstrução e de esperança, de apoio e de solidariedade permanentes de toda a família moçambicana e da comunidade internacional. E levo também o meu pensamento para o povo francês, em especial a população de Paris, que teve a destruição parcial através do incêndio da Catedral Gótica de Notre-Dame de Paris, património da humanidade, obra sublime, como diria Victor Hugo na sua obra Notre-Dame de Paris. A nossa solidariedade e a nossa fé na reconstrução da também nossa Notre-Dame de Paris. Excelência, Senhor Presidente, como é meu dever, e faço com muita sinceridade e justeza, serão para Vossa Excelência, Senhor Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, as minhas primeiras palavras para saudá-lo com respeito por a todos nós haver honrado com a sua distinta presença, presidindo os trabalhos da apresentação do livro Moçambique, Revisão Constitucional de 2018 e Descentralização, Contexto, Processo, Inovações, Desafio e Perspectivas, cujo lapidar prefácio é da autoria de Vossa Excelência. Ao ilustre mestre de Direito, Edson da Graça Macuacua, ligam-me profundos laços de amizade, sedimentados pelo labor comum neste preponderante ramo do direito, o direito constitucional. Muito lisonjeado e honrado com o convite que me fez para apresentar a sua obra. Cumprimento também, com muita estima e consideração, o distinto Dr. Manuel Soares, administrador da Comissão Executiva do Banco Comercial e de Investimentos de Moçambique, BCI, instituição de referência no apoio ao desenvolvimento económico do país e cuja política e postura de responsabilidade social é um marco em Moçambique. Saúdo também todos os ilustres convidados para esta solenidade, com os protestos da mais alta consideração e respeito, e que vieram emprestar o brilho da sua presença a este encontro. Igualmente, endereço os meus cumprimentos à imprensa aqui presente, nossa colaboradora, cuja missão todos reconhecemos ser da maior utilidade para o nosso país. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, chamaria a colação uma das mais antigas e lapidares definições de Constituição. Isócrates, filósofo grego, 436-338 a.C., definia a Constituição como a alma dos Estados. Políbio descreveu a Constituição de Roma como uma forma de equilíbrio entre o Senado, o povo e os magistrados. Citando, o Senado propõe, o povo decide e os magistrados executam as leis. É a célebre fórmula Senatus Populusque Romanus. O Senado e o povo de Roma, base do poder de Roma. A fórmula constitucional de potestas in populo, auctoritas in senato, na expressão de Marco Túlio Cícero. É, porém, com o advento da Revolução Americana de 1776 e a francesa de 1789, precedida pela Revolução Gloriosa, a Revolução Inglesa de 1689,
todas elas inscritas numa concepção do mundo e da vida, o liberalismo, que teve como pensadores e teorizadores principais John Locke, Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, John Stuart Mill, paladinos e defensores dos direitos das liberdades fundamentais do homem, onde a essência, a materialidade e o ideal da Constituição Liberal surge no binómio da afirmação direitos, liberdades dos cidadãos e na consagração do princípio da separação dos poderes, e que encontrou reconhecimento num texto com força jurídica especial, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. E passo a citar o seu artigo 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation du pouvoir d'être aimé, n'a point de constitution. Toda a sociedade na qual a garantia dos direitos não esteja assegurada, nem a separação dos poderes determinada, não tem Constituição, não tem existência legal. A ideia de direitos e separação de poderes surgem como uma condição sine qua non da Constituição. É a consagração da arquicélebre obra de Montesquieu, de L'Esprit des Lois. Com efeito, Montesquieu advertia: c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à abuser. É uma experiência eterna que todo homem que tem poder é levado a abusar. Vai até que encontra limites. E ele continua. Qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, pour la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Uma Constituição não é um ato do governo, mas de um povo que cria o governo. Um governo sem Constituição é um poder sem direito, concluindo a citação de Thomas Paine, um dos ideólogos da Revolução Americana, Thomas Paine, que dizia: um Estado sem Constituição is a power without right. Estava criado o ambiente para os direitos fundamentais que nasceram com o constitucionalismo, numa altura em que as pessoas passaram de súbdito a cidadãos, transitaram do objeto a sujeito do poder político. A Constituição é a lex superior do ordenamento jurídico que, fazendo parte desse ordenamento, ocupa uma posição hierárquica normativa superior em relação às outras normas. Posição superior que deriva do seu caráter de única norma primária diretamente emanada do poder constituinte, do qual decorre tanto a sua validade como o seu caráter imperativo. A Constituição não só regula o procedimento da criação e modificação das restantes normas do ordenamento jurídico, como também fixa o conteúdo valorativo destas normas. A Constituição é a vértice da pirâmide normativa nacional, nutre-se da experiência do passado, decide o presente e norma para o futuro. A Constituição, lei fundamental, norma normarum, lei das leis, norma fundamental, Grundnormen, de higher law, de paramount law, vem a ser a expressão imediata de valores jurídicos básicos acolhidos ou dominantes na comunidade política, a sede da ideia de direito nela triunfante, o quadro de referência do poder político que se pretende ao serviço desta ideia, o instrumento último de reivindicação, de segurança dos cidadãos frente ao poder. Todo Estado moderno carece de uma Constituição, como enquadramento da sua existência, base e sinal da sua unidade, esteio de legitimidade e de legalidade.
a partir da Segunda Guerra Mundial. As Constituições, além de adquirirem uma efetividade normativa mais ou menos acentuada, constituem-se no eixo, diria melhor, no arco de volta, não só orgânico, mas também valorativo, do ordenamento jurídico, sedimentando a função integradora de construção da unidade política e a função conformadora da unidade jurídica da comunidade. Uma das vontades que mais a evidência ressalta na análise dos textos constitucionais odiernos é de fundar as sociedades atuais em valores. Há que, como uma sede valorativa no nosso tempo, valores de democracia, valores de Estado de Direito e social, do reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana, no respeito pelos direitos iguais e inalienáveis, em suma, nos valores superiores de liberdade, de igualdade e de justiça. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, a obra Moçambique, Revisão Constitucional 2018 e Descentralização, Contexto, Processo, Inovações, Desafios e Perspectivas, encontra-se sistematizada em 3 partes. A parte primeira, Constituição da República e Sistema de Revisão Constitucional, o autor faz o enquadramento da noção de Constituição da República, o papel da Constituição, as modificações, vicissitudes, a distinção entre o poder constituinte e o poder constituído, ou poder de revisão constitucional. Aborda detalhadamente a revisão constitucional, âmbito, natureza jurídica, características da revisão constitucional. A revisão extraordinária escapeliza o processo de revisão constitucional em Moçambique e os seus procedimentos, para, com mestria que lhe é característica, abordar os limites da revisão constitucional, orgânicas, temporais, circunstanciais e materiais. A revisão dos limites da revisão, o quadro específico para a remoção parcial dos limites materiais, a preterição dos limites de transição constitucional e a questão da dupla revisão, a questão do referendo sobre a revisão constitucional, a fiscalização da constitucionalidade da lei de revisão, a obrigatoriedade da promulgação da lei de revisão constitucional pelo Presidente da República. E termina a primeira parte com a abordagem da lei de revisão constitucional e a publicação da Constituição revista. A parte 2, descentralização. A descentralização, tipo de organização administrativa, que consiste em atribuir a persecução dos interesses públicos a pessoas coletivas de direito público, diferentes do Estado, autarquias locais, institutos públicos, etc., etc., conferindo aos seus órgãos dirigentes um poder de decisão autónomo, isto é, não sujeito à dependência hierárquica em relação aos órgãos do Estado. A descentralização pode ser maior ou menor em cada país e em cada época, mas nunca é total, pois há que manter a coerência da ação administrativa nacional, motivo porque aos órgãos do Estado são conferidos poderes de tutela administrativa sobre as pessoas coletivas descentralizadas. A descentralização opõe-se à centralização, porque nesta a persecução dos interesses públicos é atribuída apenas ao Estado. A desconcentração é uma modalidade de centralização. O autor disseca com profundidade a questão da centralização e descentralização, a classificação, expressa na perspectiva jurídica, administrativa e política, aborda a questão da soberania do Estado, os limites da descentralização, para apontar depois as vantagens e os inconvenientes da descentralização. O conceito da autarquia local, o conteúdo da autonomia local, conceito de autonomia municipal, as funções dos governos locais e funções próprias e funções delegadas. Aborda o autor o princípio inovador
da subsidiariedade, que se traduz em as decisões deverem ser tomadas o mais perto possível dos cidadãos a quem se dirigem, pelo nível administrativo mais próximo e diretamente responsável face aos cidadãos, apenas devendo intervir o nível superior, nos casos em que isso é indispensável. Vida, Carta Europeia da Autonomia Local de 1992, o chamado Tratado da União Europeia. O paradigma da descentralização do Estado moçambicano, o Estado unitário. O Estado orienta-se pelos princípios da descentralização e subsidiariedade. O Estado respeita na sua organização e funcionamento a autonomia dos órgãos de governação provincial, distritais e das autarquias locais. A descentralização compreende os órgãos de governação descentralizada, provincial e distritais, as autarquias locais. O Estado, porém, mantém nas autoridades descentralizadas as suas representações para o exercício de funções exclusivas de soberania nos termos definidos por lei. Constituem limites à descentralização as funções de soberania, a normação de matérias de âmbito da lei, a definição de políticas nacionais, a realização da política unitária do Estado, a representação do Estado ao nível provincial, distrital e autárquico, a definição e organização do território, a defesa nacional, a segurança e a ordem públicas, a fiscalização das fronteiras, a emissão da moeda, as relações diplomáticas, os recursos minerais e energia, os recursos naturais situados no solo e no subsolo, nas águas interiores, no mar territorial, na zona contígua ao mar territorial, na plataforma continental e na zona económica exclusiva e, finalmente, a criação e alteração dos impostos. Parte 3, revisão da Constituição de 2018. O autor aborda o enquadramento histórico do processo de revisão constitucional de 2018 e o acordo político para a revisão constitucional, que tem como leitmotiv a paz duradoura. A paz é uma palavra vazia, se não se funda na ordem. A ordem fundada na verdade, constituída segundo a justiça, alimentada e consumada na caridade, realizada sob os auspícios da liberdade. Ao fazer o bosquejo histórico, nós diríamos: a história é émula do tempo, repositório de factos, testemunha do passado, exemplo do presente, advertência do futuro, de factos ocorridos no tempo e no espaço, mostrando o seu encadeamento e desenvolvimento causal. A Constituição de 2004 deve ser apreciada no seu contexto político-histórico. O país, exaurido após uma guerra de 16 anos, procurava os caminhos da reconciliação da família moçambicana. A Constituição, elaborada por uma comissão ad hoc da Assembleia da República, foi objeto de ampla participação dos cidadãos. Todas as províncias, todos os distritos, a academia, a sociedade civil, enfim, todos participaram. Foi aprovada por aclamação e ovação. A primeira lei aprovada no nosso Parlamento multipartidário por aclamação foi a Constituição de 2004. A lei fundamental traduzia efetivamente o consenso resultante da sabedoria de todos no reforço da democracia e da unidade nacional. Estive a citar o preâmbulo da nossa Constituição. Qual de
omnes tangit, ab omnes aprobar debit. O que respeita a todos deve ser aprovado por todos. A Constituição da República de Moçambique de 2004 é e será sempre a primeira Constituição aprovada em regime de democracia multipartidária. A legitimidade da sua aprovação poderá ser igualada e jamais ultrapassada. Unanimidade, aclamação, ovação. Os lídimos representantes do povo sinalizavam que, saradas as feridas e restabelecida a paz, deveríamos atuar com milhões de braços e uma só força. Oh, pátria amada, vamos vencer. Havia que tirar ilações. E a palavra-chave é e será inclusão no mais amplo sentido do termo. Na oportunidade, como mais tarde sinalizou o professor Gilles Istac, em 15 de janeiro de 2009, cito, poucos dias depois da aprovação da Constituição da República, o presidente da Comissão ad hoc propunha os critérios da sua avaliação. Primeiro, o tempo da sua vigência. 2, a capacidade que ela tem de abrir caminhos. 3, se efetivamente é uma Constituição virada para o futuro. Cumpre-se a premonição. Onde de Moçambique Staatsverfassung ist nicht ein Stück Papier. Eu vou traduzir. Onde de Moçambique Staatsverfassung e a Constituição de Moçambique não é um pedaço de papel, é um Stück Papier. Esta Constituição foi aprovada por todos. Foi uma Constituição que nos cobriu a todos. O nosso Parlamento falou pela primeira vez. Uma voz única. Nós aprovamos por ovação. Para quem esteve presente e tem esta imagem, esta figura na altura, nós íamos passar a votação formal, pôr o voto, etc., quando toda a sala se levantou. Senhor Presidente, 5 vezes nos perguntava se devíamos passar a ovação. E os deputados, os lídimos representantes do povo, levantavam-se e diziam: vamos caminhar em conjunto, como as ondas do oceano. Mas se me perguntarem, se encontrarmos o casco do navio, se encontrarmos o rochedo, bateremos no rochedo, no casco do navio, transformar-nos-emos em espuma, para a espuma voltarmos ao mar que éramos, refazermos na onda que somos e caminharmos imparavelmente até o nosso destino final. É esta a Constituição moderna, atual e virada para o futuro. Thomas Jefferson, presidente dos Estados Unidos, um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América, advertia que nenhuma sociedade pode fazer uma Constituição perpétua ou sequer uma lei perpétua. E é por isso mesmo que o autor agora prossegue com a temática da descentralização para dissecar pormenorizadamente o Estado unitário, as atribuições centrais, objetivos da descentralização, a representação do Estado nas entidades descentralizadas, a autonomia dos órgãos de governação descentralizada às autarquias locais, os órgãos da província, do distrito, o secretário de Estado, o secretário de Estado da província, a identidade da Constituição moçambicana, Estado independente e soberano, Estado unitário, Estado democrático, Estado de Direito, de resto de Estado,
o Estado constitucional, o Estado republicano, o Estado de justiça social, o Estado laico, o Estado pluralista, pluralismo político, jurídico, administrativo, religioso, no ativismo económico, sociocultural, finalmente debruça-se sobre as vantagens e a desvantagem do modelo adotado, os desafios que se colocam, riscos do modelo de descentralização aprovado, conclusões e perspectivas. Com humildade intelectual. Eu vou sublinhar, com humildade intelectual. O autor trata estas questões finais, com a inquietação de quem sabe profundamente o que está a abordar e com a abertura de espírito de quem estudou outras experiências. São Tomás de Aquino afirmava que o primeiro degrau para a sabedoria é a humildade. Com efeito, a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Quando eu estive a ler a obra, eu vou sublinhar, quando estive a estudar a obra, esta obra não se lê, esta obra estuda-se. A imagem que me veio à memória, mestre Edson Macuaco, a imagem que me veio à memória nesta obra, nesta parte da obra, quando vi a sua dissertação, fez-me lembrar o seguinte: quando há uma tormenta, os passarinhos escondem-se, mas as águias, porém, voam mais alto. Vossa Excelência voou alto, ultrapassou todos os cumes das montanhas, alto, e pôs com esta sinceridade, com esta humildade: olha, tenho dúvidas, tenho riscos, tenho incertezas. Dúvidas, riscos, incertezas. Mas é o autor que nos aponta o caminho, pois num oceano de dúvidas e incertezas, o único ponto firme de apoio consiste na convicção de que os enigmas políticos do futuro só poderão ser decifrados por sociedades democráticas, governo de todos, por todos e para todos, animadas pelo sopro vital de uma cidadania esclarecida e participativa, inclusiva, sublinho o termo inclusivo, e um alto sentido patriótico dos superiores interesses nacionais. A obra é o primeiro tratado, repito, tratado, sobre a revisão da Constituição de 2018 e a descentralização. Tem uma extensa bibliografia, 226 obras nacionais e estrangeiras, algumas das quais, mestre, algumas das quais verdadeiras preciosidades. Aquelas obras que algumas das quais são verdadeiras, pouco existem. Legislação, documentação e sites. Pela clareza, sistematização, enquadramento histórico dos temas, profundidade, caráter pedagógico, sentido crítico e comparativo, não hesito em aconselhar a sua leitura, digo melhor, o seu estudo, para todos os cultores de direito, deputados da Assembleia da República, a classe política, principalmente no contexto que estamos a viver e que vamos viver durante este ano, aos jornalistas. Excelência, Senhor Presidente da República, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, ao autor cabe escrever a obra, mas é ao leitor que cabe o pós-fácil. É o leitor. Leitura, estudo e crítica. Muitas críticas. Muitas críticas. Mas deixa-me a este propósito citar Abraham Lincoln.
só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. É que nestas coisas, como em muitas outras coisas, Excelência, nestas coisas é havendo maus olhos, não há obras boas. É preciso ler com bons olhos, com o sentido de ajudar, para que a quinta edição, a terceira edição, a 10ª edição e não sei o quê, desta obra, que é uma referência, que vai ser uma referência para todos nós. Esta obra, que devia ter sido apresentada a 26 de março de 2019, por razões óbvias, foi adiado. A data do aniversário do mestre Edson Oquaca, 26 de março, era a data do aniversário. Eventualmente teríamos aqui um grande bolo a comemorar esta inauguração. Eu não teria direito à primeira fatia, mas a segunda fatia eu reivindicava para mim a segunda fatia. Mas, enfim, eu vou terminar dizendo o seguinte: este não é o meu momento. Este é o momento do autor da obra e dos ilustres convidados que aguardam ansiosamente por uma dedicatória sua, mestre Edson Oquaca. Fico-me por aqui. Se fui longo, é porque não tive tempo a ser breve. Disse e muito obrigado. Palavras do Galeto, apresentador da obra de Edson Oquaca, Moçambique, revisão constitucional de 2018 e descentralização, contexto, processo, inovações, desafios e perspectivas. Trata-se da primeira obra do deputado Edson Oquaca, depois de ter publicado várias obras científicas a destacar o processo de construção da democracia e paz em África, também desafios da reforma da justiça em Moçambique e a situação no setor de petróleo e gás em Moçambique. Este momento praticamente reservado para o momento cultural. A banda do Roberto Chitunzo já está no palco para brilhantar este momento, que tem como ponto mais alto a presença do Presidente da República, Filipe Nunes, que também prefaciou esta obra. Com música moçambicana. E este coro leva também uma voz fantástica da nossa música jovem moçambicana. Convosco, minhas senhoras e meus senhores, Anita Macuaco. Muito obrigada. Esta música é dedicada a todas as mães, mulheres aqui presentes, mas muito em particular a mãe que foi responsável por dar a vida ao meu mano. Quero pedir uma forte salva de palmas, por favor, ao mano Edson Oquaca e cantar para esta mamãe que gerou aquele grande homem. Mama não anga, ai dons e silêncio. Si samoya mama na wanga ani donzi sile uhanya ile ranzo mayo shaba si samoya
Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada. A família Macuacua, que marca o momento do lançamento desta obra de Moçambique, revisão constitucional de 2018 e descentralização. Muitíssimo obrigado. Contexto, processo, Rita inovações, Macuacua, desafios e perspectivas. por esta verdadeira É uma obra elégia do deputado da à Assembleia da mulher República, moçambicana, Edson beleza sem Macuacua. igual, A obra que soberana, hoje está a ser lançada perda do índio. não pretende de forma Seguimos a em frente substituir com a a nossa versão cerimônia, oficial da e a esta Constituição altura, da o República, convite é mas sim formulado um ao trabalho mestre que Edson merece, da de Graça facto, uma hora de Francisco consulta, Macau, traz os autor detalhes desta da obra, Constituição, do todas. percurso, da sua elaboração, como vem no prefácio escrito pelo chefe do Estado moçambicano. É chegada a altura do autor do livro tecer algumas Sua palavras. Excelência Filipe Jacinto Inhosse, Presidente da República de Moçambique, Sua Excelência Doutor, eu preferia chamá-lo Professor Doutor Hermenegildo Gamito, Presidente do Conselho Constitucional, digníssimo provedor da Justiça, mas antes quero reconhecer a presença de Sua Excelência, o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sua Excelência, Sra. Margarida Adamo Gitalap, chefe da bancada parlamentar da Frelimo, Sua Excelência, senhores deputados da Assembleia da República, Suas Excelências, senhores membros do Conselho de Ministros, Sua Excelência, Senhora Governadora da província, ou melhor, da cidade de Maputo, venerandos juízes presidentes do nosso Tribunal Supremo, minhas senhoras, meus senhores, excelências, como devem imaginar, depois de uma grande intervenção, de uma grande aula magistral e de sapiência aqui dada pelo venerando presidente, aliás, não é nessa qualidade, mas pelo apresentador da obra, teria muitas dificuldades em tecer algumas considerações, em particular sobre a obra. Declaro-me desde já incompetente em razão da apresentação que aqui já foi feita. Mas a minha intervenção, apesar de tudo, vai incidir sobre 3 momentos. O primeiro momento será dedicado a agradecimentos. O segundo, irei exprimir, partilhar sobre os motivos, objetivos da obra. E, por fim, breves considerações sobre a obra. Quanto aos agradecimentos, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus pelo dom da vida e pelo anjo da guarda, sempre presente. Em segundo lugar, quero agradecer a Sua Excelência Filipe Jacinto Inhosse, Presidente da República de Moçambique, por 3 motivos. Primeiro, por ter aceito prefaciar esta obra do autor estreante. Nós todos sabemos que o Presidente da República, nas funções constitucionais que exerce, é um órgão com supremas altas responsabilidades, mas muito em particular com grandes responsabilidades decorrentes da situação social, econômica, política e até natural que vivemos com as situações dos ciclones, cheias e outros desafios que o momento atual nos impõe. Mas apesar desta sua grande sobrecarga, aceitou o meu pedido de prefaciar esta obra. Confesso que eu não esperava, nunca acreditei que seria possível para um pacato cidadão como eu ter a honra e o privilégio de publicar uma sua primeira obra e ser prefaciada pelo Presidente da República.
Para mim, isso só já é uma bênção. Em segundo lugar, os meus agradecimentos decorrem ainda da sua presença física neste momento do lançamento desta obra, num contexto particularmente difícil para o país e muito em particular para Sua Excelência, o Presidente da República, que como chefe de Estado, como chefe de governo e ainda como presidente do partido no poder, encontra-se bastante sobrecarregado. Todos nós acompanhamos a agenda que Sua Excelência, o Presidente da República, cumpriu ontem e cumpriu ainda hoje e ainda continua a cumprir e que vai se prolongar até o fim de semana. Confesso que eu não contava, até às 17 horas e 40 minutos, não acreditava na chegada do Presidente da República. Para um chefe de Estado, havia motivos mais do que suficientes e bastantes para justificar e de forma compreensível a sua ausência. E estava à espera, a qualquer momento, de uma chamada do protocolo a justificar a impossibilidade da presença do chefe de Estado, e eu já estava psicologicamente preparado para me conformar com esta ausência. Em terceiro lugar, quero agradecer a Sua Excelência, o Presidente da República, porque, na verdade, esta iniciativa de produzir uma obra sobre a revisão constitucional e sobre a descentralização resulta da sua magistratura. Eu, na verdade, encontrava-me na altura a produzir uma obra que está a caminho, quando abordei Sua Excelência, o Presidente da República, pediu para que prefaciasse uma obra. Não vou dizer qual é o título, porque já fui convidado para que nos próximos dias voltemos a estar juntos. Era dia do meu aniversário, tentava celebrar o meu aniversário. O Presidente da República deu uma liberdade de eu escolher o presente que eu gostava de ter pelo meu aniversário. Então, nessa altura, pedi que, para mim, o melhor presente seria ter o privilégio e a honra que o chefe de Estado, o meu Presidente da República, prefaciasse uma obra da minha autoria. Ele prontamente aceitou. Foi por isso que, quando projetamos a primeira data, ou quando projetei a primeira data do lançamento, para fazer jus à origem da ideia, foi programado para que fosse justamente no dia do meu aniversário natalício, ainda este ano. E tivemos que adiar à última hora por razões que todos nós acompanhamos a situação do ciclone, portanto, em homenagem e, sobretudo, em solidariedade para com os nossos concidadãos vítimas desta calamidade natural. E este meu agradecimento é, ao mesmo tempo, uma homenagem cidadã, como moçambicano, pelo facto de Sua Excelência, o Presidente da República, ter tomado a iniciativa de desencadear o processo da revisão constitucional como parte do processo do diálogo político ou do roteiro das negociações, com vista a alcançarmos um bem superior, supremo, que é a paz de que todos nós almejávamos e continuamos a almejar. Uma paz que, desta vez, se pretende que seja uma paz duradoura e, sobretudo, definitiva. O meu terceiro agradecimento vai à minha família, à minha mãe, à minha esposa, mulher, amiga e companheira, aos meus filhos, aos meus irmãos, aos meus tios, tias, aos meus primos, que no dia a dia consentiram as minhas ausências, os convívios familiares, as noites perdidas, as madrugadas de ausências, os fins de semana de ausências e muitos outros momentos familiares em que não pude participar porque encontrava-me de facto a ler e aprofundar a doutrina sobre a matéria. Em quarto lugar, pretendo agradecer ao venerando, neste caso, mas não na sua qualidade, ao doutor Hermenegildo Gamito. Não poderia, de facto, ser outra pessoa a apresentar esta obra, senão ele.
parece ter sido indicado de forma divina, por uma inspiração divina. A apresentação foi espetacular, foi magistral. E as razões que me levaram a escolher o Dr. Hermenegildo Gamito, e nessa altura não lhe dei segunda opção, nem espaço para negociar. E eu achei que ele era a única pessoa que de forma categórica poderia fazer a apresentação. E nesse aspecto ele até ultrapassou todas as expectativas. Mas como eu nunca duvidei das capacidades dele, não direi que ultrapassou, correspondeu justamente às expectativas. Mas são duas razões. A primeira, as duas fundam-se no fato de que eu considero ele como uma espécie de uma alma humana da Constituição da República em vigor. É alma por dois motivos. Primeiro, porque foi quem presidiu a Comissão Ad Hoc de Revisão da Constituição da República de 2004, que é a Constituição ainda em vigor e que foi objeto de revisão. E foi uma Constituição aprovada num contexto histórico-político muito difícil. Muito difícil. Porque, se recordam, embora tivéssemos uma Constituição multipartidária, aprovada em 1990, a nossa Constituição, após o Acordo Geral de Paz e a realização das primeiras eleições multipartidárias, entrou numa situação de crise de legitimidade. Porque era uma Constituição aprovada por um único partido. Na altura, o Partido Frelimo, que compunha a Assembleia Popular. Então, era necessário, digamos que, conferir a necessária legitimidade à Constituição, digamos que reabilitar, renovar a Constituição da República e dar-lhe a vida de que ela sempre carece para que seja a alma de uma nação. E pela primeira vez, diferentes partidos políticos, entre os quais antigos beligerantes, tinham que se encontrar para construir um consenso sobre a lei-mãe, a lei fundamental, a lei de todas as leis. E como sabe, é justamente no debate da Constituição que se concentra o debate político, a disputa política, sobretudo em sede do Parlamento. E ele teve essa grande capacidade de liderar, conduzir este processo, que culminou com aquela aprovação histórica, né, de uma primeira Constituição multipartidária, por consenso, por unanimidade, aclamação e ovação. E hoje exerce funções de guardião da Constituição ao nível do Conselho Constitucional. Foi por esta razão que o elegi para que apresentasse a obra e agradeço, porque também é uma individualidade bastante ocupada, sobretudo num ano como este, que é o ano eleitoral. Há muitos processos que estão a dar entrada, eles estão com muito trabalho, mas aceitou, digno-se, a emprestar parte do seu tempo. Em quinto lugar, quero agradecer ao BCI, aqui bem representado pelo seu administrador, mas muito em particular ao Dr. Paulo Sousa, neste momento ausente, que é o PCE, pela abertura do BCI, que acreditou neste projeto, e aliás todos que são daqui sabem que um dos melhores bancos daqui é o BCI. É por isso que o BCI aceitou associar-se a esta iniciativa e tudo fez para que esta iniciativa se tornasse uma realidade. Quero agradecer à minha editora, que é a Livraria Escola Editora, que quando apresentei também esta ideia, acreditou na ideia, acreditou em mim, e de forma tempestiva, trabalhou tecnicamente de forma árdua para que realmente a obra pudesse ser partilhada quanto mais cedo possível. Muito em particular quero agradecer ao Dr. Jonathan, que é uma pessoa muito paciente, muito humilde, muito disponível, sempre aberto. Ele é muito discreto, por isso eu vou pedir para que ele se levante, porque ele nunca aparece, mas é o grande homem com quem trabalhei. Obrigado, Jonathan. Quero agradecer a 2M pelo apoio, pela colaboração, que a nossa maneira, todos sabemos como é que a nossa maneira as coisas são em Moçambique, ajudou-nos a nossa maneira a organizarmos este evento, e muito em particular o Dr. Hugo Gomes. Quero agradecer
aos meus colegas da minha bancada parlamentar da Frelimo, e muito em particular a minha chefe da bancada parlamentar, a doutora Margarida Damjitalap, que sempre me acompanhou, sempre me apoiou, sempre me encorajou, sempre esteve de perto e sempre me estimulou, e também hoje está aqui fisicamente presente, apesar das suas várias tarefas. Quero agradecer a todos os meus amigos, a todos os meus colegas que no dia a dia partilham comigo bons e difíceis momentos, aqueles que me inspiram, aqueles que me seguem, aqueles que estão comigo, que fazem comigo uma amizade que partilhamos fisicamente, e aqueles com quem também partilhamos afetos e amizades virtuais. Entrando para o segundo momento, que são as motivações da obra. Bom, esta obra foi precipitada, digamos que como é óbvio, e como sublinha Sua Excelência o Presidente da República no prefácio, no fundo também celebro na obra a oportunidade histórica que tive de participar num momento histórico importante e exaltante do nosso processo político. Então, apesar de que eu estava a escrever um trabalho, uma outra obra que não vou partilhar sobre o seu conteúdo e título, quando apareceu este assunto e senti que havia muita sede sobre a matéria, julguei que eu tinha um dever de cidadania, um dever moral, de, com uma cultura republicana, partilhar a minha visão sobre a matéria. Então, impulsionado por um espírito didático, pedagógico, de querer e pretender contribuir para que os cidadãos conheçam melhor a nossa identidade constitucional, contribuir para o crescimento do nosso patriotismo constitucional e da nossa cultura constitucional. Sobre a obra, primeiro dizer que esta obra não é política, apesar de que o direito constitucional é o tal em que a matéria situa-se entre o direito e a política, mas com maior pendor para o direito. Ou seja, a política nesta obra, quando é chamada, não é chamada como objetivo, mas como objeto. Pelo que se pretende é que os estudantes, estudiosos, pesquisadores, investigadores, intérpretes da lei, aplicadores da lei, tenham mais uma fonte de consulta. Segundo, não é uma obra dogmática. Logo, está disponível a crítica. E sobre a crítica, o Dr. Hermenegildo Gamito foi categórico. E para quem pretender contribuir, desde já, coloco à disposição o meu e-mail, que é macuacua.edson@gmail.com, para receber todas as contribuições. Porque, por conseguinte, diria que esta obra não é uma obra acabada. É uma obra ainda em construção. Aliás, o próprio modelo nosso de descentralização não é um modelo acabado, é um modelo em construção, e a própria normação, a regulação, a legislação sobre a descentralização nem sequer ainda foi promulgada. Portanto, ainda há espaço para eu próprio me pronunciar sobre esta matéria e enriquecer esta abordagem sobre a matéria. E desde já prometo que em breve haverá uma segunda edição enriquecida, naturalmente. Sobre o conteúdo, não irei aprofundar, porque já foi muito bem apresentado por uma pessoa de direito e de forma categórica. Apenas que eu quero acrescentar o seguinte: a revisão constitucional de 2018 que nós tivemos, considero-a como uma revisão que se pode constituir ao nível, digamos, de uma revisão que se impunha como um imperativo, digamos, nacional, tendo em conta as motivações, o contexto, os objetivos que se pretendem atingir. E o primeiro grande objetivo que se pretende, que é o objetivo de todos os moçambicanos, sem distinção de qualquer que seja diferença partidária, política, ideológica, social, cultural, é a paz. Sem a paz não podemos falar do Estado democrático, sem a paz não podemos falar do Estado de Direito, sem a paz não podemos falar do bem-estar, sem a paz não podemos falar do desenvolvimento. É verdade que a paz é uma construção permanente e dinâmica, do ponto de vista religioso, do ponto de vista filosófico,
nunca se alcança a paz ideal. Mas do ponto de vista político, do que é a responsabilidade do Estado, há uma paz primária que o Estado deve garantir, que é uma paz militar, que é o silêncio das armas, que é que os cidadãos não usem as armas para se matarem uns aos outros, sobretudo para matar os inocentes. Enquanto que a paz social, a paz cultural, a paz econômica, a paz material já não é responsabilidade exclusiva do Estado. É responsabilidade de todos e de cada um de nós, como cidadão, como membro da família, como membro da comunidade. Por isso, esta constrói-se continuamente. Digo isso para dizer que temos que reconhecer e valorizar uma conquista tão importante como esta e não a minimizar, às vezes por abordões mais ou menos filosoficamente motivados, de considerar que só há paz quando ela é total, porque a tal paz total é uma construção permanente e contínua. Sobre a dimensão simbólica desta revisão constitucional, eu considero que é uma revisão constitucional que naturalmente cria desafios, e não vou aprofundar neste momento os desafios porque terão a oportunidade de ler, mas acima de desafios abre novas perspectivas. E a primeira perspectiva imediata que se abre é a perspectiva de paz. E associada à ideia da perspectiva de paz, abre-se uma porta, uma oportunidade para que Moçambique possa encerrar o remanescente dossiê da desmilitarização de um dos partidos, que foi um dos partidos participantes do Acordo Geral de Paz, e assim encerrar-se o dossiê, que eu considero que é o dossiê da transição democrática, que tem o seu impulso maior com a aprovação da Constituição de 1990 e a assinatura do Acordo Geral de Paz, que eu penso que neste momento, continuando-se com a firmeza nos passos em que estão sendo dados, encerrar-se de forma definitiva este dossiê da transição democrática. E em termos teóricos, diríamos que Moçambique entra naquilo que podemos chamar, na sua marcha do seu processo de democratização, numa terceira fase, que é a chamada fase da consolidação democrática, que não seria possível ser uma paz consolidada. E Moçambique, com uma atmosfera de uma paz consolidada, pode ter melhores condições para empreender uma nova vaga de uma reforma para a consolidação democrática, no sentido de construirmos o Estado que todos nós sonhamos, que é o Estado mais inclusivo, mais visionário, mais inteligente, com capacidade para resolver as crises que só o próprio processo de existência, de maturação e de desenvolvimento gera aos vários níveis e, sobretudo, de responder com eficácia e eficiência às necessidades, às exigências, acima de tudo, cada vez mais crescentes do exercício de cidadania, de participação e de realização do interesse público. E aqui vai a minha homenagem cidadã à Sua Excelência, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, pela leitura correta que, na minha opinião, fez do cenário e do contexto, por ter conseguido ir buscar esta solução que neste momento se impunha e, desde já, encorajá-lo a prosseguir para a outra face da moeda, que é a face do DDE, para que todo o processo se considere concluído, consumado e possamos avançar, continuarmos de forma muito mais serena e tranquila, com a participação de todos num contexto completamente diferente no processo de desenvolvimento do Estado moçambicano. Permita-me, Excelência, Senhor Presidente da República de Moçambique, que possa usar esta oportunidade para lhe oferecer esta obra como gesto do meu reconhecimento, agradecimento e homenagem. Muito obrigado. É Trinta Graça Francisco Macuacua, autor da obra Moçambique Revisão Constitucional,
neste momento a entregar a obra ao Presidente da República. Muitíssimo obrigado, mestre Edson da Graça Francisco Macuacua, por esta obra. Edson Macuacua é detentor de vários títulos acadêmicos, de doutoramentos e mestrandos, mas na sua maioria virados à área de Direito e Desenvolvimento Humano, como também mestrandos em Direito de Petróleo e Gás. E Edson Macuacua é também presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e da Legalidade da Assembleia da República e é também docente universitário em várias universidades do país, concretamente Eduardo Mondlane, na Xingoia e Universidade Técnica de Moçambique. Ainda decorre a cerimônia do lançamento do livro na sua primeira edição, ou seja, a primeira obra. Vamos mais ao momento cultural com a banda de Roberto Chistondo, desta vez ele como vocalista. Vamos a isso. Mina, matafana ni vana vambeva. Nione lifula naina, naibika shababa ngakona. Nione lifula naina, naibika shababa ngakona. Mama no sala yeche, afumala pangalate. Mama no sala yeche, afumala pangalate. Mama no sala yeche, mama olende. Pangalate. Mama no sala yeche, afumala pangalate. Nipili magota maketa, na mayeti sababa wa mina. No barrila, na barrile la baba wa mina. Wai batisimu wa kongela, na barrile la baba wa mina. Wai batisimu wa kongela, na barrile la baba wa mina. Mama no sala yeche, afumala pangalate. Mama no sala yeche, mama pangalate. Mama no sala yeche, afumala pangalate. Mama no sala yeche, afumala pangalate. Eu vou pedir aos senhores ali da plateia e as senhoras, por favor, fiquem caladas. Eu vou pedir que me ajudem a responder. Mama no sala yeche, mama. 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 Senhoras, ouviram alguma coisa? Senhoras, ouviram alguma coisa? Então vamos lá, senhores, um pouco mais forte. Mama no sala yeche, mama. Mama no sala yeche, mama. Mama no sala yeche, mama. Agora, senhoras, podem. Senhores, fiquem calados, por favor.
yeche Mama no sala yeche Mama no sala yeche Mama lele. Senhores, ouviram alguma coisa? Agora eu vou pedir às senhoras que me ajudem a fazer uma ovação à minha maneira ali para o mestre Edson Macuacua. Como estão a ver, tenho aqui a viola, não posso aplaudir, não posso bater palmas. Isso aqui é chamar aquele culunguano ali da tia. Me culunguano. Obrigado. Obrigado, Roberto Chitonzo, por estes momentos de música. E é com súbita honra que tenho o prazer de convidar a usar da palavra Sua Excelência Filipe Jacinto Inhosse, Presidente da República de Moçambique. Primeira edição, primeira obra do deputado da Assembleia da República, Edson Macuacua. Edson Macuacua, que já publicou várias obras científicas. Vamos ao discurso do Presidente da República. Doutor Gamito, apresentador que hoje saiu do esconderijo. Anda a fingir, mas agora descobrimos que é um professor nato e são daquelas pessoas que querem viver a vida normal, mas não conseguem o espaço, e hoje foi atribuído e explorou bem. Doutor Mário Soares, é fácil recordar, é só pensar no Mário Soares que existiu. Anfitrião, caros convidados, Moçambique, revisão constitucional de 2018 e descentralização, contexto, processo, inovações, desafios e perspectivas. É uma obra cujo prefácio tivemos o privilégio de fazer, como foi aqui dito. Uma obra que se torna eminentemente instrumento de trabalho e de referência para a investigação. Não combinei isso com o Gamito quando falou de investigação. Quando decorria o processo de diálogo no anterior modelo de 2015 ou antes, o mestre autor deste livro, quando me refiro ao Dr. Edson Macuacua, sugeriu-me que avaliasse diferentes modelos de descentralização. O fez pela mensagem, na perspectiva de sempre sermos os líderes de mudanças em cada fase necessária. Achei um bocadinho atrevido. Tinha coragem de sugerir mudança, de romper. Referia-se na altura de atualização ou, por outras palavras, procurar satisfazer as vontades dos moçambicanos face ao crescimento sociocultural global. Portanto, os processos são proporcionais. Nós não podemos crescer uma coisa e outra mantém-se parada, estagnada, porque senão depois há descontinuidade. Dizia eu hoje, quando estivemos a fazer a entrega de locomotivas aos CFM, as novas, são mais pesadas, mais força,
pode rebocar mais vagões e com pontes que ele possui agora já pode não aguentar, o que significa aumentou a capacidade de tração, mas também tem que aumentar a capacidade de pontes para poder suportar. Então não havia muita hipótese de nós desenvolvermos a democracia sem acompanhar o processo. O debate significava uma leitura antecipada da necessidade de crescimento proporcional entre a sociedade e o respectivo processo democrático em Moçambique. É assim que embarcamos no debate entre os moçambicanos, juristas e constitucionalistas de várias gerações, homens de discursos abertos e diferentes, por vezes alguns deles difíceis de serem entendidos, mas sujeitos à compreensão para quem quisesse ouvi-los, despido de preconceitos. Para alguns não passava da cabeça mudar isso, fazer isto, discutir governador ali, governador acolá, ser eleito era um problema. Mas era preciso ouvir as pessoas. E assim, a marcha para a teorização moçambicana de descentralização estava a rolar. E não só num grupo restrito ou pequeno de interessados. Tenho na mente muitos nomes e cidadãos de cores diferentes, mas todos a discutirem uma única palavra, a descentralização, cobertos por uma única bandeira nacional. Me recordo do líder da Renamo, o Yakama, quando discutíamos as discussões muito acesas. Eu tinha que ligar mais vezes, porque ele não tinha muita possibilidade de conseguir crédito lá onde estava. Mas ligava mais vezes. Aliás, amanhã faz o 2º ano desde que ele deixou para nós. É o 1º ano, aliás, e Deus o tenha em paz. Se calhar esses processos que estão lentos teríamos andado, porque em muito pouco tempo tínhamos dado passos muito largos passos de anos, de décadas, que conseguimos fazer em muito pouco tempo. E tenho fé que toda a gente tenha consciência que a parte mais difícil já tinha sido feita. Então, o que ficou é só entregar armas, inserir-se na sociedade, encontrarmos boas formas de reintegração das pessoas que estão a precisar, e não simplesmente sair do campo e ficar sentados, mas sim, ou dar uma enxada, uma katana, mas sim procurar uma ocupação clara de todos os tempos. E isso estamos a fazer por isso. Só que o processo às vezes torna-se exclusivo quando não compreende que há gente que está numa situação difícil e achamos que só as pessoas que estão na situação fácil de discutir é que merecem a vida normal. Mas voltando para o processo de descentralização, daí que começou a enriquecer o nosso vocabulário quando estávamos a discutir. Já o texto, o vocabulário como palavras, artigo. Eu sou da profissão engenheiro, mas quando falava de alínea, de preâmbulo, capítulo, etc, cansava um bocadinho. Mas havia jovens anônimos, e um deles é ele, e mais outros, que serviam de retaguarda para podermos avançar e impulsionar o processo. São jovens e não só. Eu disse de muitas gerações, alguns não quero citar aqui, porque, como disse, às vezes não queremos ouvir a opinião do outro pensando que está totalmente errado, mas é preciso ouvir para saber quem que está errado e quando que estamos errados, né? Aprendi muitos como termos princípio de Estado de Direito Democrático, princípio de tutela de Estados,
e mais coisas como essas. Mas eu tinha tempo para não entrar no mato. Não entrar no mato no sentido de pensar mal. No momento em que, ao nível do governo, decidimos cuidar diretamente do diálogo em representação do nosso povo, todas as palavras poderiam alterar. As palavras que estão na Constituição poderiam alterar. Aliás, não há receio, como se dizia o Gabito, que era preciso adequar. O Roberto também fez a mesma coisa. Essa canção é antiga, hoje parecia nova, trouxe um coro diferente, e isso interessou-nos, que se continuasse a cantar a maneira dele teimosa, se calhar íamos dizer, mas está cansado, depois íamos sonicar, mas hoje não. Então os processos têm que ser assim. Estava eu a dizer, portanto, a representação do povo, todas as palavras podiam alterar, mas, repito, mas blindamos para que as grandes conquistas não fossem alteradas. A paz, unicidade do Estado, unicidade da Constituição da República, manutenção das funções de soberania e mais outros que vocês melhor sabem. Isto blindamos, não pode mudar. E esta voz, aliás, ficamos uníssono. Os nossos deputados das 3 bancadas aceitaram a blindagem. Por serem moçambicanos e patriotas, por saber somos um único povo. Isso é gratificante. É gratificante celebrar que os ontem menos entendidos, os supostos destruidores de castelos, os que eram considerados idiotas, encontram o seu pensamento expresso. Este produto não se deve considerar perfeito, foi dito aqui muitas vezes, e nem deve nos frustrar por não ser perfeito, pois o mesmo povo que hoje ordenou ensaiar uma nova forma de cálculo de como exercer o poder em Moçambique, pode amanhã orientar pelo modelo contemporâneo, mais atualizado, que o satisfaça. Isso chama-se crescimento de uma democracia sem violência nem inocência. Queríamos, com estas frases extremamente fora do nosso estilo habitual de abordagens, traduzir a coragem com que o livro foi produzido. Provocar o enredo é relativamente fácil, mas montar o produto final, com o agravante de ter passado por metamorfoses da casa do povo, onde se discute, onde se fala, onde não se prende ninguém por causa de falar, significa carregar a responsabilidade do mal ou do bom. Significa dar cara sobre um processo que pode ser polêmico. É esta a coragem que estamos a testemunhar. Isto é, o assumir do produto final de um trabalho complexo, liderado pelo autor. Quero felicitar ao Dr. Edson Makwakwa por se ter dedicado a esta produção, encorajá-lo pela paixão que mantém pelo tema de descentralização, o que lhe pressiona a investigar mais. Encorajamos a mais profissionais desta ou de outras especialidades a investigarem a nossa sociedade. Vamos investigar a sociedade, precisamos, é nossa, se não o fazemos, alguém há de vir ficar grande historiador, mas recolhe nossas informações e depois assina por baixo. Vamos investigar a nossa sociedade e documentar diferentes processos nacionais. Parabéns, Edson. Gamito, não fique com ciúme, porque se ele não tivesse escrito, hoje não sentarias ao lado de mim aqui.
Mas um dia ele dizer quando que ele senta comigo. Senta comigo quando eu preciso dele para poder... Esses processos têm muitos consultores, muitos deles anônimos. Parabéns à sua família, aqui a sua mãe, nós vimos toda ela emocionada, mas não se emocione, esse já é filho de nós todos. Parabéns aos seus colegas da primeira comissão, vestidos de cores diferentes, e fica bonito aqui, estamos a ver todas as bancadas. Isto é que é o país que eu quero dirigir. Vestidos todos de cores diferentes, mas que nesta nobre missão voltaram a cobrir, como eu disse, a mesma bandeira. É um exemplo para não esquecer. E obrigado pela atenção. Presidente da República Filipe Jacinto Inhosse, no lançamento do livro Moçambique, Revisão Constitucional de 2018 e Descentralização, Contexto, Processo, Inovação, Desafios e Perspectivas, do autor Edson Macuapa, deputado da Assembleia da República. É uma obra prefaciada, como bem disse, pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Inhosse. Como bem disse no prefácio, é uma obra ou instrumento de trabalho e de referência para a investigação produzido pelo jovem moçambicano da nova geração. Prefacia Filipe Inhosse, que acrescenta ser um produto muito promissor para o aperfeiçoamento do exercício democrático nacional e global. São alguns dados extraídos no prefácio desta que é a primeira obra de Edson Macuapa. Edson Macuapa, que já produziu muitas obras científicas com destaque para o processo de construção da democracia e paz em África, desafios da reforma da justiça em Moçambique, como também a arbitragem no setor de petróleo e gás em Moçambique. Edson Macuapa, que há pouco tempo garantiu que dentro de dias poderá lançar mais uma obra, mas embora não ter avançado aqui alguma informação relacionada com o título e o teor do livro, sabe-se muito bem que até a própria editora também garantiu que está de braços abertos para acolher mais obras dos autores nacionais e não só, numa altura em que o Presidente da República vai ter que assinar alguns autógrafos com o autor do livro, com uma triagem de 1000 exemplares nesta que é a primeira obra, um lançamento que foi presenciado por diversas personalidades jurídicas e não só. Como se vê já na reta final de uma altura em que o Presidente da República já se faz do outro lado da sala para assinar alguns autógrafos e logo de seguida dar como terminado esta cerimônia. Em nome de vasta equipa de profissionais, eu despeço-me com promessa de voltar dentro de instantes já no telejornal. Boa noite e até a próxima.